Pedro é jornalista, assim como a gente aqui, especialista em tecnologia, e vai ajudar a gente a entender uma filosofia conhecida como transhumanismo. Como é que tá, Pedro? Senta aí, fica à vontade. Bem-vindo. O que é, simplificando, o que é transhumanismo? Qualquer coisa você me corrige, tá, Pedro? É um movimento que hoje tem o objetivo como melhorar a vida do homem através, obviamente, da ciência e da tecnologia. Há quem diga quem usa marca-passo, lente de contato, prótese como a Amy, ponto como a gente, serve também, ponto. Pode ser considerado ciborgue. Será que existe essa relação mesmo entre homens e máquinas, Pedro? Existe. É uma relação cada vez mais profunda e a gente não tem muita noção de para onde vai. Essa palavra ciborgue, ela é muito interessante porque ela vem do inglês, naturalmente. O ciber é de cibernético, né? De coisa de computador. E org é de organismo. Quer dizer, quando você mistura a máquina com o organismo. E um dos grandes debates hoje é o seguinte: em que momento você deixa de ser um humano e passa a ser um ciborgue? Em que momento que você passa a ser... Eu uso lente de contato, por exemplo, tem gente que já diz que, isso aí já está meio máquina, já está meio... Agora, tem um momento... Vem cá, e quando a gente começar a ter implantes cerebrais, conserta cérebro, e quando você começar a conseguir consertar todos os sintomas de envelhecimento, a gente vai chegar a não ter mais morte? Isso é uma questão complexa, Pedro. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente preparou um VT, vamos dar uma olhada. Steve Austin, astronauta. Um homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Muito melhor do que era. Melhor. Mais forte. Mais rápido. O que era ficção científica hoje é a realidade. Já somos capazes de reconstruir boa parte do corpo humano usando tecnologia. Avanços na ciência nos permitem criar órgãos artificiais. Próteses tão eficientes que podem não só substituir os originais, como serem até melhores. É o homem aprimorando o homem. A pergunta é: deve haver limites para a capacidade de alterar a condição humana? Existe fronteira entre o que é humano e o que é máquina? Será que um dia deixaremos de ser humanos para nos tornarmos ciborgues, mais habilidosos, produtivos, inteligentes e até imortais? Até onde a tecnologia vai nos levar? E aí? Essa é a questão, né? Até onde a tecnologia pode nos levar? Vou deixar para você responder isso. Pois é, a gente estava aqui confabulando no mini debate, num petit comitê aqui, discutindo isso. Né? Eu falei, gente, até onde a gente vai aceitar esse tipo de transformação? E até onde é o limite? Funciona? Será que eu vou poder botar um sapato e sambar que nem você um dia? Não, e saltar, né? Eu queria saltar, não duvido. sei lá, 3 andares. Eu não sei se... Qual é esse limite, né? E isso me deixa um pouco... Aflito? Aflito, sem entender muito, né? Com medo, um certo medo, Blade Runner, será que... Blade Runner. Então você vai ficar um pouquinho mais confuso e curioso agora, que eu vou chamar aqui duas pessoas que implantaram biochips no corpo. São eles, Lina Lopes, artista plástica Lina Lopes, e o empresário Antônio Henrique. Venham aqui. Que desenvolve esses chips. A Lina é artista, o Antônio é empresário. Os dois estão usando um chip. Tudo bem, Lina? Os dois estão chipados. Os dois estão chipados. A gente pode Mesmo falar sem isso? ser casal, eles estão chipados. A gente pode falar que vocês estão chipados? É um termo adequado? Acho que implementados ficariam melhor. Implementados. De tecnologia, então, não chipados. Deixa eu mostrar primeiro onde é que está o biochip. Primeiro do Antônio. Careca, mostra aqui, por favor. Fechado na mão do Antônio tem um biochip. Ou seja, vocês não estão vendo nada, mas você tá aí. Quer ver? Quer tocar? Mexe um pouquinho dá pra ver, tipo um grãozinho, ó. Dá pra ver. Vem aqui tocar. Vem aqui tocar, não, tô Aí de boa. Obrigado. Tem minha aflição. Deixa eu ver. É um grãozinho de arroz. Foi implantado com uma seringa, né? Que tamanho é esse? É bem pequeno. É um grão de arroz, basicamente. Um grão de arroz. Tem um aqui fora, aqui o da Lina agora aqui, gente. A Lina implantou o dela aqui também. Sempre na mão? A gente recomenda fazer sempre a implementação nesse triângulo da mão aqui. Tem um raio-x pra mostrar aí, não tem? Mostra o raio-x, é legal. Nossa. Olha lá, dá pra ver no raio-x aí, ó. Isso, o raio-x real na minha mão. Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Entre
Peraí, pra dedão qual e o câmera eu indicador. mostro? Bem pequenininho. Mas apita quando passa no aeroporto, por exemplo? Não, tem um chip na mão, a tal. quantidade de metal que tem dentro do implante é menor do que o implante dentário. Então é mais fácil deixar o dente lá no aeroporto do que a sua mão. Você faz o que com esse Não, vamos- biochip? O que é possível fazer de tarefa do dia a dia depois que você implantou o biochip? O biochip ele vem aberto, então cada pessoa faz a sua própria programação dentro dele. Para que eu utilizo o meu? Eu desbloqueio meu celular, compartilho meu cartão de visitas, abro a porta de toda a minha casa e da empresa. Tudo com esse chip? Tudo através da minha mão. Simplesmente encosta a mão na fechadura. Incrível, Mas gente. é muita informação nova pra mim. E tem também o... Só a mulher sabe que você tá chegando. Não tem GPS aí não, né? Tem Não, GPS? não é possível fazer o rastreamento. Menos mal aí. Agora, Olha aí, já não tem GPS. Agora, o Ou até é implante possível, do mas chip ele não é feito através dessa seringa aqui, né? Você tá vendo que é um calibre grande. Deve doer a beça. Tem uma anestesia antes pra colocar? Tem até anestesia, mas a gente recomenda não fazer anestesia, porque Tá bom. é um beliscão que você vai sentir. Vocês querem ver, ó? Querem colocar? Obrigado. Quanto Não, tá tempo legal. dura esse chip? Tem validade? A gente estima cerca de 20 anos. Puxa, então é bastante... 20 anos. bastante E é um procedimento que tem que ser feito pelo médico ou não? Não, na verdade ele é feito em qualquer estúdio de piercing. Estúdio de jura? piercing faz. Cara, só quer falar Exatamente. tatuagem, um piercing? Não, quero pôr um chip, colocar um é isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma encomenda diferente. Eu não quero abrir a porta, eu não quero fazer transação com meu cartão de crédito. Eu tenho outras demandas que eu gostaria que tivesse nesse chip. Aí eu tenho que pedir para você, que é um programador de chip, para fazer para mim? Na verdade ele é aberto, você mesmo pode fazer. Eu posso Aí fazer? eu posso desenvolver um Você aplicativo pode desenvolver. para o meu chip. Por exemplo, cartão de crédito. Você acha que no futuro vai ser possível eu fazer uma transação bancária com um Gente, chip? que coisa Isso maluca. Quero não vai muito ser que você Olha no sonhe. carro. Olha que legal. Abriu o Se carro. você sonha, eu quero saber se você sonha que está fazendo uma transação bancária. Eu quero. Você automaticamente. Mas não é com a força do pensamento aí. Não, mas eu tô sonhando. Sei lá, cara. Acionar esse chip. Ai, sonhei com aquilo. Cancela, sonhei, liga lá no cancela, banco. não cancela mais. Cancela a já- transferência. Gente, mas transferência. agora eu entendi. Então é um chip como se fosse um chip universal. Ele tem uma capacidade de memória, ele tem uma capacidade de armazenamento de informações, certamente, né? Deve ter um limite. E a partir desse chip, você programa do jeito que você quiser, Hilton. Que nem a Lina, né? A Lina, ela é artista e ela pensa em outras funções pro chip dela, não é isso, Lina? Exatamente. Eu sou uma artista que tem como suporte de trabalho a tecnologia. E eu gosto sempre de dizer que tecnologia é um conhecimento aplicado. E aí, já tem alguns anos que a gente trabalha com uma coisa que chama open source, que são as tecnologias que são abertas. Então, você não faz tecnologias para serem patenteadas, mas para compartilhar. Então, por conta disso, eu consigo construir protótipos. Como a Ana disse, eu posso usar esse chip e fazer outras coisas, que não essa de abrir carro, ou cartão de crédito, ou bilhete único. Dentro do seu trabalho. Cada um desenvolve da forma como quer. Sim, porque aí você pode programar essas tecnologias para ativarem o que você achar mais interessante para você. Ou seja, mas no seu caso você resolveu implantar o chip para você fazer da sua arte algo que se estendesse na tecnologia. Exato. É isso? Eu sempre gosto de pensar os limites desse conhecimento aplicado, os limites do corpo humano. Eu venho da área do corpo, né? Eu comecei como dançarina, como bailarina e acabei entrando para a área de tecnologia. Entendi. Então aqui, por exemplo, eu implantei um em cada mão. Olha, e o chip você é tem esse dois aqui, chips? ó. Eu tenho 2 chips. Ó, o chip é esse aqui. Eu realizei as duas que tá na minha implementações. mão, ó. Vocês conseguem ver, ó? Coloca aí Ele é na... aplicado assim, né? E, ó, mas é pequenininho. E aí, com o chip que você tem, você consegue fazer o quê, Lina? Então, aqui a gente fez um pequeno esquemático para demonstrar um conceito de um instrumento musical. Então, eu tenho aqui um oscilador, né, que é da área de eletrônica, da área de computação musical. Não sei se dá para ouvir. Tá Tá, baixo? tá Vamos bom, aumentar tá um bom. pouquinho? Eu queria ver, som porque, aí, né? ô, Agora Lina, tem um ventilador tem um no ventilador Não, aqui, por aí o que quê? acontece? Aqui você consegue ver que ele consegue identificar cada uma das minhas mãos. Então, se eu chego aqui e coloco minha mão direita... Eita, ligou o Meu ventilador. Deus, Ele ligou o ventilador também aqui. Exato. Mas o ventilador Porque tá velho. Olha, tá batendo. Mas, pô... Ai, rapaz, o ventilador deu uma... Aqui você pode ver que, como você comentou, cada chip desse, ele tem uma identidade, um número único. Entendi, ó. Tá escrito Aqui ali, tá olá, dizendo a mão mão esquerda esquerda. da Lina. Isso. E o que são esses reloginhos aqui, essas pulseiras? É melhor o Antônio falar que é ele que desenvolve. E aí vai ficar esse barulho? Esse barulho é por quê? Ela desliga com a mão. É, pronto. Ah, ó, com o dedo, Tá. no caso, agora. E essa, por exemplo, eu não tenho chip. Na verdade, são wearables diferentes. Tanto a pulseira quanto o anel, elas têm a mesma função do Olha, implante. tem um anel.
Olha, o anel da moda. O anel, Olha aqui, o ó. Ailton conhece. Foi numa anel empresa. Aí, Ailton, que bonito o anel. Não, achei, Combina com ó, você. todas as Combina com informações sua estão aqui, não é isso? Isso, põe o anel aí que você vai Todas as transferir direto. Então, já. Se você não quiser fazer um implante, você pode usar um É um anel. Entendi. Esse anel, por exemplo, então tem a- esse faria a leitura. Se o Ailton vier com o anel aqui nesse leitor, acionaria algum comando, não é isso? Se ele botar o anel no leitor, vai dar pra saber se ele tá casado, solteiro, se ele tá aprontando. Vem Vamos cá, lá, Ailton, Ailton. fazer esse A teste. gente quer saber, vem. Põe um anel Aqui, ali ó, naquele nesse leitor. Vamos ver o que acontece. Tem um brilhantinho aí que tem um sensor. Não, tem um brilhantinho aqui, ó. Tá. Agora, a gente tá falando sobre... Aí deu a senha do cartão de crédito da Fátima. Ó, Agora, quer casar comigo? olha isso aí. Aí, Saiu Ailton. aqui. Quer casar comigo? É comigo? Eu já sou casada, Ailton. Eu queria perguntar pro Pedro. Pedro, a gente tá vendo algumas coisas aqui, logicamente, assim, que funcionais. Mas qual que é o limite disso? Porque daqui a pouco a gente vai poder fazer o quê? Como o Ailton disse, uma transferência bancária, e alguém vai poder fazer uma transferência bancária indevida, enfim. Qual que é a ética e o limite dessa combinação homem-tecnologia? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque primeiro, hackers não vão deixar de existir. Então, qualquer mecanismo que te permita acessar alguma informação protegida assim como você pode quebrar uma senha de computador, você vai poder quebrar um chip desse. Qualquer coisa é quebrável. Agora, os limites éticos e os limites de privacidade, por exemplo, são muito maiores do que esse. Quer ver uma tecnologia que está muito próxima da gente conseguir desenvolver? A questão do que os americanos chamam de total recall, memória absoluta. Imagina, hoje a gente já consegue tirar uma quantidade gigantesca de fotografias por dia, não é? Imagina se você começar a andar com óculos que tem uma câmera que está filmando 100% do que você vê o dia todo. Minority Report. E você tem algum tipo de ferramenta que pode fazer buscas nessas imagens o tempo todo. E você e sua mulher começam a discutir, porque os dois têm essa câmerazinha, vocês começam a discutir, não, que você deu aquele olhar naquela hora. E aí dá pra dar um replay. Jesus! Inúmeros problemas. Ai, olhou. E os dois têm a filmagem. Agora, vai além. E se um juiz puder dizer, em algum momento, baixa uma liminar ali, eu quero ver as imagens de o que você estava fazendo no dia X, na tal hora. Ai, Jesus. Isa, você usaria um chip, por exemplo, para melhorar a sua voz? Depois dessas Isso que eu tava pensando, eu tava né? conversando com ele antes. Assim, eu ainda sou um pouco. Não sei se você tem uma opinião formada sobre tanta tecnologia, tanta informação nova. Por exemplo, quando falou sobre talvez reverter os sintomas do envelhecimento. Será que é legal realmente você viver para sempre, mudar, interferir, né? Pra mudar realmente o curso natural da vida? Mas eu fico pensando, eu queria cantar para sempre. Olha que sonho. Chegou uma hora que a nossa voz começa a mudar. Claro. E aí, se tivesse um chip que pudesse manter minha voz... Preservar. Mas talvez não faça parte você envelhecer e cantar desse jeito. Canto, meu bem. Agora, o mais interessante é que a gente percebeu que o chip, né, ele tanto funciona, né, de uma maneira comportamental, né, de maneira legal também, né, biológica, mas também relacionada à saúde. Porque eu imagino que esses chips também guardem informações, né, de pacientes, né, que sejam muito importantes, né, para criar não digo nem um currículo, mas assim um histórico, né, de saúde, de exames, acompanhamento do estado de saúde. Ou seja, o limite do uso desse chip Então, o meu irmão me fez sem criar limite, na verdade. uma programação em que redirecionava, por exemplo, se você estiver desacordado e chega, sei lá, um paramédico. Aí meu irmão falou assim, por que você não cria essas informações médicas que você tem, qual é o seu tipo sanguíneo, se você é diabética? Pois é. Muito e interessante. aí ele fez, em uma das versões que eu fiz, foi colocar os meus dados de saúde médica. Mas aí, no caso, a pessoa teria que saber onde escanear, porque você pode ler com o celular, né? O Antônio pode mostrar para você como é ler esse chip com o celular. Pelo celular dele, agora. Né? O Antônio abre a porta também ali, não abre essa porta aí, Antônio? Mas com o celular... Essa porta que tá aí, você abre, ele tá do lado. Mas o celular, ele desbloqueia pelo chip. Ele dá para desbloquear dá para desbloquear e dá para você fazer a programação que você quiser dentro dele. Então, por exemplo, se eu encostar a minha mão aqui no celular, o que acontece? Eu mostro para qual câmera? Mostra para a câmera do careca aqui, do seu lado esquerdo. Olha só. Só porque eu tô demonstrando. Agora o chip tá bugando, né?
A famosa lei antiga. Ah lá, agora ele liberou. O que ele leu? Ah, ele abriu. Olha. Ele liberou no... Foi pro site do G-Show. Quando o chip já vai pro site do E já G-Show. veio aqui no romance do BBB. Mas deixa E eu a puxar. porta Foi logo agora? na fofoca do BBB. Como é que você Chip libera fofoqueiro. Peraí que o Pedro vai falar. Fala aí, Pedro. Tem uma coisa interessante nessa coisa do histórico médico, por exemplo. É claro que é espetacular você ter um chip ali na mão que tem todo o seu histórico. Aí você sofre um acidente em algum lugar do mundo, você entra no hospital e eles vão saber qual é o seu tipo sanguíneo, se que você tem alergia, quais são quaisquer problemas que o médico tem que prever. Isso é espetacular. Mas, por outro lado, a partir do momento que esse tipo de informação está num banco de dados, quando forem cobrar o seu seguro de saúde, por exemplo, vão saber uma quantidade de histórico a seu respeito que pode fazer com que o preço do seu seguro de saúde vá lá para cima. Pô, Pedro. Mas aí... A seguradora de saúde nos... Prós e contras, Aí né? perdeu a graça de brincar. As seguradoras de nada vem de saúde nos graça. Estados Unidos, elas dão um Fitbit para os clientes delas justamente para saber. O Fitbit são essas... São umas pulseiras São inteligentes que, o- inclusive, os participantes do Big Brother, eu acho que usam parecidas. Então, né? e aí como vocês, não sei se todo mundo tem consciência do como funciona o sistema de seguro de saúde, não existe saúde pública nos Estados Unidos. Então, as seguradoras, elas cobram em função do uso do Fitbit. E o legal é que tem uma série de artistas hackeando isso, colocando o Fitbit numa furadeira, no metrônomo, porque aí você gera uma ideia de que a pessoa está em movimento e aí você manda esse dado para a seguradora. Pô, mas na furadeira Olha lá. ele tá correndo rápido pra caramba. Né? É verdade. Essa questão da A gente sempre esbarra da na segurança questão- da informação é uma coisa bem interessante. Na verdade, você não precisaria dar esse acesso a todas as suas informações para determinada pessoa. Você poderia dar o acesso apenas às informações necessárias para ela executar o serviço que ela quer fazer no momento. Mas aí é que tem o nosso medo, né? Uma vez a gente implantando um chip, qualquer um do nosso lado vai inventar uma tecnologia que vai roubar a nossa informação. Você vai ter que A confiar gente no homem. esbarra, É não mas existe esse é o problema. Confiar A no gente homem não é esbarra. Social. Não existe Olha aqui, tecnologia não hackeável. Mas ela deu um exemplo maravilhoso. Ana, Já esse chip, fazem no isso. caso, é rede social. E é verdade, a rede social Você tira a sabe sua o que todas as- privacidade, né? Maravilhoso. Você vai abrir a porta, ô, Antônio? Posso ver a porta? Pode. Você vai... É que tem que... Acho que teria que ter uma... abriu. Olha, Agora eu quero ele ver se abriu. entrar. Abrir tá fácil. Isso ele não consegue. Eu entrei ontem na caixa, deixa eu ver se eu consigo entrar nessa porta. Deixa pra lá. Magia do porta da carnaval. Alice. Entra aí agora. A porta da Alice. Transhumanismo. Quem já tinha ouvido falar nisso aqui? Thaís já tinha ouvido? Já tinha ouvido, mas estou bem, assim, preocupada com o nosso futuro. É muito Começa a pensar, interessante. né? Quais